Então, povo, vamos lá com mais um vídeo do nosso mês do Halloween. E hoje a gente vai falar sobre o conto Garotinho Malvado, do Stephen King, presente nesse livro aqui, O Bazar dos Sonhos Ruins. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, pessoal, hoje eu venho falar pra vocês então que ontem não teve vídeo porque, como quem acompanha as redes sociais aqui do canal sabe que não teve vídeo porque eu estava sem internet ontem, mas hoje a internet voltou a funcionar normal, tá tudo certinho, então vamos continuar aí com mais vídeos do nosso mês do Halloween. E hoje a gente vai falar sobre um conto que está presente nesse livro aqui, O Bazar dos Sonhos Ruins, do Stephen King. Essa é a mais nova coletânea de contos que saiu de Stephen King tanto aqui no Brasil quanto lá fora nos Estados Unidos. Então é um livro bem recente ainda, sabe? Tá quentinho do forno ainda. E é uma coletânea que tem muitos contos. Alguns dos contos que estão aqui já foram publicados antes em revistas, em outras coletâneas de contos, esse tipo de coisa. Aí o Stephen King reuniu algumas dessas histórias que já tinham sido publicadas previamente com algumas histórias novas e resultou então nesse livro aqui. Eu não li o livro todo ainda, é a primeira vez que eu pego ele para poder ler alguma coisa, e eu li então Garotinho Malvado, que pelo que eu andei pesquisando na internet é um dos contos favoritos da galera que leu esse livro. Mas gente, que história boa, que história sensacional, que história, sabe? Nossa, fazia tempo que eu não pegava para ler nada do Stephen King. Quando eu peguei de novo, sabe, vem aquela sensação de reencontrar com um velho amigo, sabe? Que eu leio Stephen King desde criança, gente. Então, foi muito gostoso. A história é a seguinte. Nós temos o nosso protagonista, que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome de personagem. Eu sou uma ligação com o nome, vocês sabem. E o nosso protagonista, ele tá preso em uma prisão de segurança máxima que vai aplicar nele, então, a injeção letal. Ele foi condenado ao corredor da morte. E acontece que esse cara, ele se recusou totalmente a qualquer defesa do advogado dele, qualquer coisa que pudesse amenizar a pena dele, contanto que ele pudesse contar essa história, o motivo dele fazer o que ele fez para o advogado. Aí o advogado senta lá com ele e fala: tá bom, você vai me contar o que aconteceu, por que você fez o que você fez. E ele vai contar então a história da vida dele e desse garotinho malvado. É o seguinte, quando ele era mais novo, quando ele era criança, tinha seus 8, 9 anos, ele seguindo a vida dele e tudo mais, ele tipo que ficou muito amigo de uma menina. E essa menina era vizinha da casa dele e ela tinha alguns problemas mentais, sabe? Ela era um pouquinho mais lenta, ela tinha um pensamento um pouco mais devagar, esse tipo de coisa, mas nada que atrapalhasse extremamente ela. Ela era um pouquinho devagar. O pessoal chamava ela de miolo mole. E acontece que essa menina, ela ficou amiga demais do nosso protagonista. Eles foram ficando cada vez mais e mais amigos, até que esse protagonista pensava que um dia ia rolar o tão esperado primeiro beijo na vida dele com essa menina. Acontece então que ele vê esse garotinho malvado, que é o que ele vai a partir de agora chamar de garotinho malvado. É um moleque baixinho, gorducho, e nas palavras dele mesmo, com tetinhas assim, um cabelo ruivo, meio alaranjado, bem forte mesmo, e um bonezinho com uma hélice de plástico rodando em cima. E essa é a imagem desse garotinho. E esse garotinho aparece e começa a falar obscenidades pra menina, e começa a falar um monte de coisa. Sabe aquela coisa de criança quando quer implicar com a outra? E vai falando aquele monte de coisa, só que de uma forma adulta, sabe? Coisas obscenas, coisas muito fortes pra uma criança falar. E ele vai e pega a lancheira dessa menininha e sai correndo pra rua. A menina desesperada sai correndo atrás dele pela lancheira e a menina é atropelada. Aí o conto vai passar alguns anos, ele já jovem, adulto, e vai acontecer um fato semelhante, que uma pessoa próxima a ele também vai morrer por causa desse menino. E o mais estranho é, o tempo passa para todo mundo, sabe? Ele envelheceu, já é um jovem, as pessoas que ele conhece, todo mundo envelhece, mas esse menininho
continua do mesmo jeito, com a aparência de uma criança de uns 7 anos, gorducha, com bonezinho de hélice, do mesmo jeito. E ao longo da vida dele, esse menino vai aparecendo esporadicamente. A cada vez que esse menino aparece, uma tragédia muito grande acontece com alguém próximo a ele. E o conto vai então levar até o nosso final, que é o que vai justificar o porquê desse personagem estar preso e indo pra cadeira, e indo para as injeções letais. Gente, que história legal, que história criativa, que conto maravilhoso. Stephen King, vocês sabem que quando ele quer escrever bem, quando ele quer fazer uma coisa boa, ele faz, ele consegue acertar. E quando ele tem um plot interessante, a história fica excelente. Por exemplo, vocês lembram do livro Joyland? Eu não gostei de Joyland por causa do plot, da história em si. Eu achei a história bem sem sal, eu achei a história bem fraquinha. Aqui no Garotinho Malvado, ele pegou uma história de criança perversa e conseguiu transformar isso, que é uma história bem clichê, em alguma coisa que eu nunca li antes. Porque essa criança que parece uma entidade, que não é normal, porque o tempo passa, mas ela não envelhece, e ela continua do mesmo jeito, e ela tem um olhar muito macabro, quase demoníaco, e nossa, é muito bom, é muito interessante, é muito diferente de tudo que eu li, até do próprio Stephen King. Uma coisa que eu gosto de falar é que o Stephen King escreve muito bem contos. Aí eu fico pensando, ele vai fazer seus romances, a gente sabe que ele é meio prolixo, né? Porque tem livro dele que um romance fica de 500 páginas. Vamos ver o It aí, com mais de 1000 páginas. A Dança da Morte, com mais de 1000 páginas também. Ele é bem prolixo. Aí eu fico pensando, como que o Stephen King faz para conseguir escrever então esses contos dele e não se tornar prolixo demais e ainda assim ficarem bons? Porque, olha, ele faz muito conto interessante. Isso aqui é mais um dos contos que vai pro hall de meus contos favoritos do Stephen King, porque é muito bom. E já que a gente está falando de Stephen King, eu aproveitei aqui e dei mais uma lida em mais uma história dele, e a gente vai conversar amanhã sobre o conto O Homem do Terno Preto, que está presente neste livro aqui. Tudo é eventual, ou seja, do Stephen King também. Já que eu tô lendo Stephen King, deu vontade de ler mais um, eu li isso aqui, e ó, amanhã a gente vai conversar sobre esse conto. Então eu convido todos vocês a procurarem esse conto para ler. Se você tiver uma edição de Tudo Eventual, procura esse conto lá. Se você não tem, ele é facilmente encontrável em e-book na internet. Você acha facinho, a Amazon vende. É muito fácil de encontrar tanto esse conto quanto esse livro aqui. Então todo mundo lê esse conto, O Homem do Terno Preto, e vem amanhã aqui no canal conversar comigo sobre este conto no vídeo de amanhã. Então, povo, o que vocês que leram essa história aqui, O Garotinho Malvado, acharam dela? Me conta aí nos comentários, porque eu quero conversar sobre essa história, sabe? Porque, de acordo com o Stephen King, na própria introdução deste conto, ele fala que não queria fazer uma coisa de uma criança possuída ou de uma criança assassina, esse tipo de coisa. Mas durante o decorrer do conto, você vai vendo que essa criança tem suas peculiaridades. Ela não é boazinha, ela é má pro lado maquiavélico do assassinato, esse tipo de coisa. E ela não é uma criança normal também, ela parece ser uma entidade que aparece para atormentar esse cara. Tanto é no final mesmo, que eu não vou contar pra vocês, mas... Então, gente, eu fiquei assim encucado. Por que o Stephen King... Será que o Stephen King se contradizeu? Ele falou que não queria fazer uma criança sobrenatural, mas essa daqui tem todos os indícios de ser sobrenatural. E eu quero conversar com vocês, porque é uma história muito legal, é uma história que me empolguei demais. Então comentem nos comentários tudo que vocês acharam sobre esse conto. E até o vídeo de amanhã, pessoal. Amanhã, como eu disse, a gente vai falar sobre O Homem do Terno Preto, do Stephen King, desse livro aqui, Tudo é Eventual. Até amanhã com um novo vídeo aqui no canal, no mês do Halloween, que a gente já tá no ano 6. Deixa o dedão pra cima e tchau, tchau.